Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, dia 1/10/2012, utilizando a metodologia 20 Follower Expert e explicando o resumo desta metodologia. Acesse www.traderprofissional.com.br. Você vem aqui em nosso site, clique em cadastrar, para você se cadastrar no curso gratuito de Day Trade com o resumo das técnicas e a comprovação da eficiência de nossa metodologia. Pelo YouTube, tá? Você pode se cadastrar pelo YouTube, Facebook ou Twitter, tá ok? Bom, pessoal, então a gente fez esse trade aqui hoje, tá? Na média 377. Vamos explicar indo lá para o gráfico de 5 minutos. Bom, pela nossa metodologia a gente determina a tendência do mercado antes de qualquer coisa. Né? A determinação da tendência do mercado é dado pela média móvel exponencial 89. Esse é o gráfico de 5 minutos, né? Esta média azul, tá? E a média exponencial 21 é uma média de referência para a entrada operacional, assim como a 89 também é uma média de referência para a entrada operacional, certo? Bom, o que a gente tem agora? O pregão ele abriu com um candle metade para cima, metade para baixo da 89. Aqui ficou abaixo da 89, mas não deu nenhum sinal, certo? O preço subiu acima da média exponencial 89 e aqui deu um sinal de compra. Existe um sinal compra clássico no Trade System, né? Então no rompimento da máxima, né, é a entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima é a saída operacional. Veja que o que está mais afora o corpo do candle está acima da 89, certo? E a tendência é de alta, porque o preço está acima da média exponencial 89, né? E esse candle que está próximo da 89 é o candle de entrada operacional. Só que o corpo dele, a maioria do corpo dele está acima da 89. Então isso é o que importa. Se a sombra viesse até aqui, mas estivesse só a sombra abaixo da 89, isso não é. Inclusive isso até indica mais pressão de compra pelas regras de candlesticks, pela interpretação dos candlesticks. Então veja que, né, no rompimento da máxima deu um sinal de compra. Desse ponto até esse ponto, estava dando 0,48% de risco. O nosso manejo de risco é 0,3%. Então não tem como entrar nesta operação com todo o capital. Porque 0,3% é o nosso manejo de risco. É um risco estatístico comprovado para esse trade system. Então tem que entrar com menos capital. Porém, por que eu não entrei nessa operação aqui? Porque antes, segundo a técnica de análise fractal, no gráfico de 1 minuto deu um sinal de compra lá, certo? Deu um sinal de compra lá no gráfico de 1 minuto. Então a gente vai lá para o gráfico de 1 minuto explicar o que aconteceu. Bom, a média 377 no gráfico de 1 minuto tem a mesma posição, corresponde exatamente à média 89 dos 5 minutos. A média 89 no 1 minuto corresponde à média 21 dos 5 minutos. Isto é uma relação matemática envolvendo Fibonacci, né, que eu ensino toda a teoria no curso Trader Profissional Avançado. Veja que o preço então bateu na média exponencial 89, né? Ela deu um sinal de compra aqui, certo? E a gente foi estopado. Tá, esse aqui foi o primeiro sinal de compra, a gente foi estopado nesse sinal de compra. Bom, tá aqui a nossa primeira operação. 35,47 a entrada, stop 35,41. Como o risco está menor do que 0,3, então entrando com mais ações, por exemplo, 5 mil, se eu entrar com mais ações, dá R$300, dá 0,3%. Então, entrei com essa quantidade, entrei alavancado, tá, operação rápida. Eu fiz o processo de alavancagem de manejo de risco veloz e eu consegui acertar de cabeça, porque não deu tempo de preencher a planilha, porque foi rápida a operação. Mas tomamos stop. Logo que tomamos stop, o stop já foi um outro candle que configuraria um outro sinal de compra. Então, assim que eu tomei o stop, eu já preparei as boletas, tá? Fiz o cálculo de manejo de risco veloz e passei a iniciar o processo de entrada na operação de novo, tá? E esse candle foi um candle pequeno, com risco pequeno, e a gente conseguiu fazer uma boa alavancagem, tá? Então no rompimento da máxima desse candle foi a entrada operacional.
rompimento da máxima desse candle na entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, foi a saída operacional. Então veja que o nosso risco ficou aí de 0,10% praticamente, né? Risco aí de 0,10%, certo? Então a gente pode estar alavancando mais, tá? Lembrando que 2.800 ações em relação ao preço de entrada da operação corresponde ao meu capital total de 100 mil. Então, como está dando apenas 0,11%, o meu risco aceitável do manejo de risco é 0,3%. Então, posso alavancar, porque o risco da operação é pequeno, tá? Então, eu entrei com 7.500 ações e logo em seguida, né, eu tomei o stop e foi, né, assim que eu entrei na operação, deu tempo certinho de colocar o stop loss lá pela boleta, tudo certinho. Só que logo depois deu stop de novo. Daí nesse candle que deu stop é um outro candle que configuraria um sinal de compra, certo? Então de novo eu tomei stop, repreparei todas as boletas, fui calculando o manejo de risco à medida que fez esse candle, certo? E daí eu simplesmente entrei na operação, tá? No rompimento da máxima desse candle de entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima foi o stop loss da operação comprada, tá? Veja que nós temos o corpo do candle está acima da média 377 e a sombra do candle está com boa parte abaixo da 377. Não importa, o que importa é o corpo do candle estar acima e próximo da média móvel para você entrar na operação, certo? Então foi a entrada operacional, né? 35,46 e stop loss 35,35. Então entrada operacional 35,46, stop loss 35,35, né? Então veja que 2.800 ações para essa entrada operacional já deu um manejo de risco a mais. A planilha está dando um erro aqui. Vou arrumar aqui rapidinho. Então veja que deu um pouquinho a mais o manejo de risco, só um pouquinho, né? E então a entrada foi com 2.700 ações, tá? Que dá um pouquinho menos do que o meu capital, dá 95.400 aí, certo? E consequentemente, então, né, o meu risco aqui então passou a ser respeitado. Entrei um pouquinho só menos, né? É uma diferença, mas é bom respeitar, tá? Então eu vejo que o preço nessa operação ele foi fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui nós temos um topo confirmado, mas quando fez esse topo, esse primeiro topo aqui, a partir da entrada operacional, se a gente traça o Fibonacci, a gente vai ver que a retração de 61,8 está um pouquinho acima, né, da entrada operacional. Então, quando fez esse topo, eu já peguei meu stop que estava aqui embaixo, passei para cá, protegi o lucro, porque pela lei da retração de 61,8, né, o preço tende estatisticamente a voltar até 61,8. Quando ele ultrapassa, ou ele destopa ou ele consolida. Isso aí também é uma estatística, né? Então eu também uso isso como base para proteger meu lucro, utilizando o break-even. Aqui fiz um fundo confirmado, coloquei meu stop aqui, o preço voltou, quase bateu no nosso stop e depois ele subiu. Quando deu 1% de valorização, tá? Quando rompeu esse topo aqui, mais um pouco, tá? Foi aqui. 35,82 foi a maioria das ordens executadas. Tá? 35,82. Foi a maioria das ordens executadas. Foi um pouquinho menos de que 1%, mas 35,82. Bom, né? Perdi 2 operações, tá? E acertei uma. Nosso lucro, um pouquinho de lucro só. Bom, o que acontece? Você pega, por exemplo, essas 2 operações, tá? Menos 1%, você vai falar, então eu fiquei com 0,4%. Só que aqui eu calculei envolvendo também os custos, tá? Então, pessoal, com custo não deu quase nada de lucro, tá? Analisando e tirando as taxas e emolumentos, tirando tudo, eu não consegui nada,
tá? Então, seria interessante se nessa operação aqui desse para fazer uma alavancagem inteligente, certo? Se eu tivesse conseguido uns 2x de alavancagem, daí eu teria um lucro. Por isso que o processo de alavancagem inteligente é um processo de maximização de lucros no day trade. Mas, infelizmente, não deu certo. Hoje, eu tive que respeitar o manejo de risco e não entrei, certo? Então, hoje eu não tive quase nada de lucro. Sinal de que é importante você saber perder pouco dinheiro na bolsa. E quando você ganha, você tem que saber maximizar os lucros e saber alavancar. Tem a hora certa para alavancar. Hoje foi uma operação de 1% que não deu para alavancar porque nós perdemos as duas primeiras, né? Nós perdemos as duas primeiras aqui, né? Mas veja que eu perdi, logo depois perdi de novo, me arrisquei, perdi de novo, segui o trade system. Aqui seria a última tentativa, daí na terceira tentativa eu acertei. Só que fiquei no 0 a 0, tá? Então isso aqui é uma coisa que muita gente não mostra para vocês, né? Na teoria, muitos professores, eles só mostram essa operação que deu certo. Daí ele fala, ó, tá vendo? Deu 1%. Tá? Mas e as outras operações anteriores? A gente também perdeu, tá? Agora, se eu tivesse alavancado 2x, 1x, seria 3% de lucro. Então, estaria com 2% aí de lucro no bolso. Fantástico, entendeu? Mais de 2% de lucro no bolso seria fantástico o dia de hoje. Como aconteceu em alguns dias do mês passado, tem as operações no YouTube, tá? Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Então vamos analisar esta crença que os traders fracassados têm. Eles acreditam que sabem o que trará o futuro. Então eles acreditam em previsão. Eles acreditam em um trade system que vai fazer uma previsão. E eles têm a certeza de que o mercado, inevitavelmente, irá provar que eles estão certos. Tem alguns erros aqui ortográficos, tá, pessoal? Que eu fiz correndo, que eu acabei de fazer a operação. E eu decidi fazer o vídeo agora e eu tenho um compromisso aí, então eu acabei fazendo isso muito rápido, né? Eu dei Ctrl V aqui, daí ficou esse V aqui, ficou junto aqui. Então o que acontece, pessoal? Esse inevitavelmente que eles acreditam que o futuro virá, isso quer dizer que eles acham que estão certo. Pessoal, o mercado financeiro em qualquer lugar do mundo é tudo probabilidade, tá? Não existe nada de garantia no mercado financeiro. Não existe garantia de que você vai ganhar. Não existe garantia de que você vai acertar, certo? Veja que eu acertei uma operação hoje, tá? Mas o meu lucro não foi quase nada. Por quê? Porque eu errei duas operações. Nesta segunda operação eu estava alavancado 2x. Se eu acertasse o mesmo do que na terceira operação, eu teria ganhado uma fortuna hoje. Então você tem que apostar na probabilidade comprovada, que está fundamentada em estatística, e seguir o trade system, tá? Eu não sei se o preço vai a 1%, eu não sei qual é o dia que eu vou acertar, eu não sei de nada. Eu só sei que se eu seguir esse trade system, existe uma probabilidade de eu estar ganhando de 3 a 6% ao mês. Tá? Eu uso isso para sobreviver. E veja que, de fato, na primeira operação eu errei. Então eu não previ que eu iria acertar. Eu simplesmente me arrisquei porque a probabilidade está a meu favor. Se eu apostar com um manejo de risco que seja eficiente, eu vou conseguir sobreviver, mesmo errando. Então, aqui novamente, eu apostei de novo. Assim que eu tomei o stop, eu apostei novamente. Tomei stop de novo. E aqui na terceira operação, não tomei stop. Daí eu consegui 1%. Só que ganhei muito pouco dinheiro. Porque tem custos, tem taxa de emolumento. Isso aí também conta. Então veja, pessoal, que apesar da gente ter aí um trade system eficiente, ele não prevê o mercado. E o trader, é comprovado por pesquisas que traders que acreditam em prever o mercado, que sempre estão acreditando que estão certos, eles acabam cometendo erros, cometendo indisciplinas. Por exemplo, ele decidiu que o risco dele vai estar num certo ponto. Por exemplo, nessa primeira operação, tá? Ele disse que com certeza o mercado vai subir nessa operação
e o risco dele vai estar aqui. Vamos dizer que ao invés de ter subido, o preço ele descesse mais. Então, como ele acredita que está certo, inevitavelmente está certo, que ele vai prever o futuro, se rompesse a mínima aqui e o preço fosse caindo para baixo, a R$2 a mais para baixo, R$10 a mais para baixo, ele, por acreditar que ele está certo, que com certeza vai funcionar, que com certeza vai subir, ele não colocaria o stop aqui. Ele tomaria prejuízo, iria desvalorizar a operação dele e ele continuaria na operação, porque ele acredita que pode prever o futuro. Então, quando você acredita em previsão, é inevitável que você cometa erros como estes, e entre outros erros, certo? Então, você tem que saber perder dinheiro e saber minimizar o risco das operações, saber colocar o stop para limitar o prejuízo das operações, porque se você não limita o prejuízo das operações, o mercado ele pode ir muito mais além daquilo que você estabeleceu para perder por operação. Eu perco 0,3% por operação no day trade, certo? Quando o meu risco é menor, geralmente é menor porque eu opero no gráfico de 1 minuto, então eu consigo alavancar. E quando eu alavanco e ganho, é 2,3%, às vezes 3% sobre todo o capital em uma única operação, certo? Então, pessoal, essa aí foi a operação do dia. O conhecimento sobre psicologia do trade é esse, tá? Mais uma coisa, teve aluno que perdeu a primeira operação, né? E ele não entrou na segunda operação, certo? Porque ele ficou com medo, né? E na terceira operação ele decidiu entrar. Tudo bem, ele acertou, teve um lucro até maior do que eu, mas tá errado. Porque poderia ter dado lucro nessa operação, essa operação aqui, esse movimento de alta poderia ter acontecido a partir daqui, certo? Então ele deveria ter entrado aqui. E se acontecesse aqui nessa segunda operação, ele teria perdido. Então, é uma coisa que muita gente não tem consciência, que às vezes você toma um stop, logo que você tomou o stop, pode dar um sinal de novo. Então tomou o stop, já fica esperto, já preenche as boletas, já começa a utilizar a técnica de manejo de risco veloz, de contingência das boletas que eu ensino nos DVDs, para entrar na operação de novo, certo? Então eu entrei nessa operação e tomei stop de novo, não importa, segui o trade system e fui disciplinado, ok? Bom, pessoal, muito obrigado aí, até mais.